E a gente começa te contando que o Ministério Público Federal entrou com um novo recurso, agora na segunda instância, para tentar reverter a decisão que autorizou a continuidade das obras da construção da ponte em Guaratuba. Esse pedido foi feito pela Procuradoria Regional da República da 4ª Região em Porto Alegre e protocolado no Tribunal Regional Federal da 4ª Região nesta semana. Chamado de agravo interno, o documento é assinado pelo Procurador Regional José Osmar Pumes. A solicitação foi encaminhada para o presidente da Corte, o desembargador Fernando Quadros da Silva. Em outubro do ano passado, o magistrado acatou um recurso do governo do Paraná e derrubou os efeitos de uma liminar da Justiça Federal na primeira instância. A cautelar, que foi despachada pela juíza Silvia Regina Salau Brolo, da 11ª Vara Federal de Curitiba, suspendeu a validade da licença ambiental prévia, expedida pelo Instituto Água e Terra para o início da construção da ponte de Guaratuba. A magistrada alegou que faltava autorização de órgãos federais, como IBAMA e ICMBio, para que os trabalhos pudessem ocorrer. Por conta dessa decisão, os serviços ficaram paralisados por 20 dias. Porém, o Executivo Estadual recorreu ao Tribunal Regional Federal e conseguiu derrubar essa medida para avançar com o projeto da ponte. Agora, nessa semana, o Ministério Público Federal da 4ª Região pediu que o desembargador Fernando Quadros reconsidere a sua decisão favorável ao governo do Paraná. No pedido, o MPF ainda pede que, caso o relator não acate o recurso, que ele seja analisado pela Corte Especial do TRF4. No documento apresentado, o procurador da República ressalta que o processo de licenciamento ambiental prévio precisa de autorização do ICMBio e não somente do IAT, como ocorreu. Além disso, ressalta que a obra da ponte, abre aspas, não pode ser realizada sem a observância das exigências legais e das condições ambientais, fecha aspas. O investimento na ponte de Guaratuba está sendo estimado em 387 milhões de reais, com prazo total estimado para execução em 32 meses, sendo 24 para serviços da obra. É inacreditável como as forças do atraso, e não há outro nome para definir isso, não querem que o litoral do Paraná se desenvolva. Mais uma vez, promotores que estão muito mais preocupados com uma militância ambiental exagerada do que com o devido processo, é o que parece pelo menos, militam contra a construção da ponte de Guaratuba. Vamos lá. São dois argumentos principais do Ministério Público Federal na segunda instância. O primeiro, acreditem vocês, é que eles dizem que não há lesão à economia. Para entender, lá atrás, quando o Ministério Público Federal, na primeira instância, pediu a suspensão das obras, o governo entrou com um recurso, dizendo, olha, a obra é importante porque afeta toda a economia regional. Agora o Ministério Público diz que isso não é verdade, que não há lesão à economia. Eu acho que eu não preciso nem falar sobre isso aqui. Qualquer um que conheça minimamente de economia e conheça minimamente o litoral do Paraná sabe a importância da obra. Mas o Ministério Público Federal diz lá, textualmente, em letras garrafais, em seu novo recurso, que não há lesão à economia, não há lesão à ordem pública, e por isso a obra tem que ser suspensa. Esse é o argumento 1. O argumento 2, eles dizem que o ICMBio, o que é o ICMBio? É o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade. O que ele faz? Ele cuida de parques nacionais, entre eles o Parque Nacional de Saint-Hilaire, que tem ali uma grande porção na região da Serra do Mar. Então eles dizem o seguinte, o ICMBio tem que se manifestar sobre a construção da obra. Aí você vai olhar o mapa, abre o mapa aí. Qual é o limite do Parque Nacional de Saint-Hilaire? Bem longe da ponte de Guaratuba. A ponte, aquela baía, não está no Parque Nacional de Saint-Hilaire. Não está, é só olhar o mapa. Mas o Ministério Público insiste que o ICMBio tem que dar ali a sua contribuição, o seu parecer, e mais, o ICMBio está no processo desde a fase de termo de referência, que é o comecinho ali de todo o processo. Eu estou aqui, ofício 148/2020, CR9 ICMBio. 2020, nós estamos em 24. Desde 2020 o ICMBio participa de forma atuante em todo o procedimento.
E o Ministério Público diz que não, que tem que ir lá ter uma autorização do ICMBio, sendo que a ponte não fica nos limites do parque administrado por esse órgão. Então você está entendendo que são argumentos, no mínimo frágeis, para tentar que se construa uma ponte que é aguardada pelos paranaenses há mais de 30, há mais de 40 anos. Temos 30 anos só que ela está na Constituição do Estado. E não briguem comigo, promotores. Briguem com a Constituição, que vocês juraram defender. Briguem com a Constituição. Está lá. Está lá. E essa obra está na Constituição porque as pessoas querem ela. A Constituição é feita da vontade do povo. Não é isso que se ensina nos bancos das universidades que lecionam direito? A Constituição constitui uma sociedade e essa Constituição vem da vontade do povo, ou deveria ser assim, pelo menos. E está lá. E se está lá é porque a vontade era de muito antes. Então temos 30 anos que essa obra está prevista na Constituição, uma vontade popular, um anseio popular, uma necessidade popular muito anterior a isso. E mesmo assim, o Ministério Público Federal ainda fica se agarrando em argumentos frágeis. O ICMBio administra um parque, é verdade, mas a ponte não está nesse parque. O Ministério Público diz que não haverá prejuízos econômicos se a ponte não for construída. E a gente fica refém desse joguinho de ambientalistas. O governo do estado já avisou que vai recorrer à decisão, que vai tocar o cronograma, está correto em fazer isso, tem que fazer isso, e a gente vai esperar que a justiça se faça no Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, que é a segunda instância aqui da Justiça Federal do Paraná. Pedroso. Felizmente, e eu digo isso, felizmente, o governo do estado e alguns gestores não se intimidam, não se acovardam perante essa postura militante do Ministério Público. Porque é assustador. Quando você entende as atribuições, e o Mark trouxe uma delas, que é a defesa da Constituição, né, é uma das funções do Ministério Público, outra é a defesa dos interesses da sociedade. Eu me pergunto, aonde está a defesa dos interesses da sociedade paranaense, da sociedade do litoral do Paraná, inclusive da sociedade brasileira, que precisa circular por esse local maravilhoso, que é o nosso litoral, quando o Ministério Público, através de medidas protelatórias, impedem o avanço da ponte. Quando traz esse tipo de argumento de que não tem impacto na economia, é um pensamento juvenil, para dizer o mínimo. Nossa, já tem ali formas de circular pelo litoral, ter a ponte não vai impactar. É de uma ignorância atroz, porque as pessoas precisam ter acesso mais rápido, precisam ter acesso mais seguro, ter acesso previsível. É disso que se trata. Pessoas precisam conseguir circular ali, tendo a garantia de que vão conseguir chegar. As balsas não garantem isso. As balsas, além de tudo, se você for ali estressar o argumento, são poluentes. Elas queimam óleo diesel. Muitas delas, inclusive, às vezes dão problema. Você tem também as filas imensas geradas pelos veículos que não conseguem trafegar, que estão ali queimando combustível fóssil, como tanto eles gostam de falar, ali às margens da reserva. Então, por favor, é importante que a militância fique de lado. É importante que a vontade, muitas vezes, de um governo que tem distinção ideológica de alguns promotores, não tente fazer oposição ideológica. Faça, por favor, o seu papel, porque é isso. Esse é um benefício, essa é uma obra, Mark, todo mundo que nos escuta agora, vai beneficiar a sociedade como um todo e por muito e muito tempo. A gente percebe o benefício que foi para o nosso litoral as obras da engorda da faixa de areia. A gente percebe o quanto as pessoas querem estar presentes ali, desde que tenham condições mínimas para usar. É isso. Eu sempre falo aqui, é importante que esses profetas do atraso sejam superados e, mais do que isso, para quem se preocupa com o meio ambiente, é importante lembrar que a natureza não é só aquele meio ambiente verde que muitos ambientalistas gostam, mas os seres humanos compõem sim o meio ambiente, eles precisam ser cuidados e atendidos. É isso que a ponte vai fazer. E eu lembro aqui, para fechar esse assunto, que a ministra Rosa Weber, já aposentada do Supremo Tribunal Federal, avaliou já pedidos que tentavam barrar a ponte e, na época, inclusive, decidiu por liberar as obras
e mais do que isso, alertou sobre a necessidade de se observar riscos à economia. Então, é um assunto que já foi debatido até pelo Supremo Tribunal Federal. E mesmo assim tentam, de uma forma ou de outra, com um recurso aqui ou acolá, atrasar tudo. A minha impressão é que, sabe, aquela luta que o sujeito até sabe que não tem tanta chance assim, mas fica ali só para tentar até a última chance, até o último suspiro, se manter vivo. É meio que isso, sabe? Recurso por recurso protelatório. Por isso que tem que seguir com a obra e torcer e aguardar, principalmente, para que a Justiça tome a sua decisão. Agora o Tribunal Regional Federal de Porto Alegre vai se debruçar sobre o assunto e vai decidir o que fará de uma vez por todas. Pedroso falou uma coisa importantíssima. Nós estamos na temporada de verão. Bia, você já foi fazer matéria agora no verão. Como é que está a orla recuperada de Matinhos? Não é outra coisa? As pessoas não estão frequentando mais o lugar? As pessoas não estão mais felizes? O comércio não está ativo, muito mais do que era antigamente? Exatamente esse ponto que você comentou, Mari, que além dos turistas mais engajados do litoral estar tendo aí, pela primeira vez em muitos anos, recordes ali de movimentação, de vendas, os comerciantes, o setor todo econômico ali da região litorânea do Paraná está agradecendo esse momento que está sendo histórico para eles de retomada. Tanto aí por ter passado todos os períodos de pandemia, né, de terem impedido que as pessoas fizessem essas viagens, mas muito mais com esse marco de obras sendo feitas no litoral. Isso casa muito bem com essa situação toda da Ponte de Guaratuba. Quando a gente vê uma obra sendo executada em uma região que precisa dela, todos os moradores, quem vive ali agradece. Nesse caso, a Ponte de Guaratuba, além de beneficiar muito os moradores da região, vai favorecer a economia de todo o Paraná, sem dúvidas. Eu vou deixar esse documento, esse pedido do Ministério Público, na íntegra, lá no portal ric.com.br, para que cada pessoa que tiver interesse vá lá e leia e veja, né, com os próprios olhos o que os procuradores estão pedindo. Agora, 7h19. Repita.